A seção 1 de Doutrina e Convênios começa e termina com uma declaração de Deus. Ele diz que fala por meio dos seus servos escolhidos. O que a gente sabe sobre esse método do Senhor? O que a gente aprendeu sobre os seus servos que Ele escolheu? Quando foi que a gente ouviu a voz do Senhor pela voz de um desses seus servos? Acompanhe esse vídeo até o final e deixa aí nos comentários a sua opinião. No versículo 2 dessa primeira seção tem essa afirmação: pois em verdade a voz do Senhor dirige-se a todos os homens e ninguém há de escapar. E no versículo 4 nós lemos: e a voz de advertência irá a todos os povos pela boca dos meus discípulos, que eu escolhi nesses últimos dias. Essa é a maneira que o Senhor escolheu para se comunicar, através dos profetas que Ele mesmo escolhe. Por que Ele escolheu esse método? Isso nós não sabemos, mas isso Ele ensina desde o Velho Testamento, como no capítulo 3 de Amós. Tocar-se-á a buzina na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade, o qual o Senhor não tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Bramou o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? O Senhor sabe o motivo de ter escolhido Davi, por exemplo, para ser rei de Israel ao invés dos seus irmãos mais velhos, mais experientes em batalha. Davi era o filho mais fraco. A escolha dos profetas segue o mesmo método, como o Senhor explica nos versículos 23 e 24 dessa seção 1. Para que a plenitude do meu evangelho seja proclamada pelos fracos e pelos simples, aos confins da terra e perante reis e governantes. Eis que eu sou Deus e disse-o. Esses mandamentos são meus e foram dados aos meus servos em sua fraqueza, conforme a sua maneira de falar, para que alcancem entendimento. Acho que é algo relacionado a ser humilde, a estar disposto a seguir as orientações do Pai. Como o Senhor explica no versículo 28 que nós lemos no vídeo anterior. E se fossem humildes, fossem fortalecidos e abençoados do alto, e recebessem conhecimento de tempos em tempos. Os profetas não são pessoas perfeitas. O Senhor é muito claro nisso. Ele escolhe homens em suas fraquezas, para representá-lo aqui na terra, e quem procura a perfeição nos profetas ou nos representantes atuais de Cristo aqui na terra, não vão encontrar. A vida de quase todos os profetas foi em meio a muitas polêmicas. Dá até para relacionar, não como justificativa, mas para o nosso entendimento. A polêmica sobre os registros sobre Noé é na parte em que ele se embriagava. Já a polêmica da época de Moisés era sobre ele ter matado um homem. Nos nossos dias, o Senhor chamou Joseph Smith. E é também cheio de polêmica na vida dele. As pessoas estudam até hoje a vida dele. Por que o Senhor não chamou pessoas melhores para serem os profetas? Essa pergunta a gente vai ter que fazer diretamente para Deus para obter uma resposta. Acreditar nas pessoas que são enviados pelo Senhor depende muito do grau de confiança que a gente tem no próprio Senhor. O que eu, Senhor, disse está dito, e não me desculpo. E ainda que passem os céus e a terra, minha palavra não passará, mas será toda cumprida, seja pela minha própria voz ou pela voz dos meus servos, é o mesmo. Exatamente do mesmo jeito que o Senhor enviou os profetas antes, Ele faz hoje. Ele não foi falar direto com o povo, que eles tinham que se arrepender antes de mandar o dilúvio. Ele mandou Noé. Ele não foi lá no Egito falar com Faraó para libertar o povo. Ele mandou Moisés. Hoje ele não vai vir aqui falar na mídia que ele restaurou o evangelho. Ele mandou um profeta avisar o povo. Isso mostra que Deus é vivo, que Ele se importa ainda hoje com a gente. Nós não estamos sozinhos aqui na terra e nós temos ainda orientação. E hoje o profeta, ele está dizendo que a gente tem que demonstrar mais gratidão pelas coisas que o Senhor nos dá.
reclamar um pouco menos das dificuldades que aparecem no nosso caminho. Todas as calamidades, todas as provações foram previstas pelo Senhor. Então a gente tem que confiar, tem que entender que a gente está seguindo tudo de acordo com o plano do Senhor. É a gente que tem que se adaptar aos planos dele. Vamos continuar falando mais sobre esse assunto no próximo vídeo. Então, até lá!